O que você faz quando o medo aperta o seu coração? Quando tudo ao seu redor é incerto? Quando a tempestade está furiosa e você não sabe o que vem a seguir? Deixe-me te dizer uma coisa. O medo é um mentiroso. O medo sussurra que você está sozinho, que Deus te abandonou, que suas orações não estão funcionando. Mas ouça-me agora. Deus não te deixou. Suas promessas ainda são verdadeiras. A questão é, você vai deixar o medo te controlar ou vai ativar a sua fé? Porque fé e medo não podem operar no mesmo espaço. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Hoje, quero te desafiar. E se você parasse de deixar o medo ditar a sua vida? E se, em vez disso, você começasse a se firmar nas promessas de Deus? Porque eu te digo, a sua vitória está do outro lado da sua fé. O inimigo prospera na incerteza. Ele sabe que, se conseguir te fazer viver com medo, você vai parar de caminhar em fé. Você vai hesitar, duvidar, começar a questionar a bondade de Deus. Mas ouça, Deus nunca te chamou para viver com medo. Sua palavra é clara. Isaías 41:10 diz: Por isso não tema, pois estou com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos analisar isso. Não tema, pois estou com você. Isso não é apenas um conselho, é um mandamento. Deus está dizendo que o medo não é sua porção, a ansiedade não é sua herança. Por quê? Porque Ele está com você. O Deus que falou o universo à existência, aquele que segura todo o poder em suas mãos, está com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Ficar desanimado significa sentir-se sobrecarregado, perder a esperança, sentir que tudo está desmoronando, mas Deus está dizendo, eu ainda sou o seu Deus. Isso significa que Ele não te abandonou, não te esqueceu, ainda está no controle, mesmo quando você não consegue ver um caminho à frente. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso não é apenas um encorajamento, é uma promessa. Deus está dizendo, eu te darei força quando você se sentir fraco. Eu te ajudarei quando você não souber o que fazer. Eu te sustentarei quando parecer que tudo está desmoronando. Agora, quero que você pense em algo. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse nesse versículo? E se, em vez de ceder ao medo, você se firmasse nessa promessa? Porque a verdade é esta: a palavra de Deus não é apenas algo para ser lido, é algo para ser vivido. Vamos ser sinceros, o medo é real. Todos nós já sentimos isso. O medo de perder algo, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Talvez você esteja esperando em Deus por algo, você está esperando um avanço, mas o medo está sussurrando. E se nunca acontecer? Pense em Pedro. Ele estava no barco, no meio de uma tempestade. Jesus o chamou para andar sobre as águas, e por um momento Pedro caminhou em fé. Ele desafiou as leis da natureza. Mas no instante em que tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade, o medo tomou conta e ele começou a afundar. É exatamente isso que o medo faz. Ele nos afoga, nos puxa para baixo, faz as ondas parecerem maiores do que o nosso Deus. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não deixou Pedro se afogar. No momento em que Pedro clamou, Jesus estendeu a mão e o puxou para cima. E é isso que Deus está fazendo por você agora. Talvez você sinta que está afundando, sobrecarregado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Mas Jesus está estendendo a mão e dizendo, eu te seguro, eu te sustentarei, eu não vou te deixar ir. Então, aqui está a pergunta. No que você está focando? Na tempestade? Na incerteza? Ou no Salvador que está bem na sua frente? Porque a verdade é esta. O medo cresce quando focamos no problema, mas a fé cresce quando focamos nas promessas de Deus. Agora,
quero que você declare isso sobre a sua vida. Eu não temerei, porque Deus está comigo. Eu não me desanimarei, porque Deus é a minha força. Estou firme nas suas promessas, e Ele nunca me deixará cair. A palavra de Deus não é apenas um livro, é a sua arma, é a sua âncora. E se Ele disse, Ele cumprirá. Mas saber das promessas de Deus é uma coisa. Como você pode realmente começar a andar em fé? Como você pode sair do medo para uma confiança inabalável em Deus? É sobre isso que vamos falar agora, porque eu creio que hoje é o dia em que você dará um passo em direção a uma fé ousada e inabalável. Vamos falar sobre o medo. Ele se manifesta de muitas formas. Talvez para você seja o medo do desconhecido. Você não sabe o que está por vir, e essa incerteza tira o seu sono. Talvez seja o medo do fracasso. Você já tentou antes e não deu certo, então agora hesita em dar um novo passo de fé. Ou talvez seja o medo de que Deus esteja em silêncio. Você tem orado, clamado, esperando uma resposta, mas o céu parece calado e a dúvida começa a se infiltrar. O medo é traiçoeiro. Ele começa como uma pequena preocupação, uma leve incerteza, mas se você o deixar permanecer, ele cresce, ele paralisa, ele rouba a sua paz, a sua alegria, a sua fé. Ele sussurra. E se Deus não agir? E se você estiver sozinho? E se essa for a melhor situação que você conseguirá? E antes que perceba, o medo te prende, te deixa estagnado, com medo de avançar. Mas escute, essa não é a vida que Deus quer para você. Há uma história na Bíblia que ilustra isso de forma muito clara. Os israelitas estavam à beira da terra prometida. Deus os havia libertado do Egito, aberto o Mar Vermelho, providenciado maná do céu. Mas, quando chegou o momento de entrar na terra que Deus havia prometido, o medo tomou conta. Moisés enviou 12 espias para analisar a terra. Eles voltaram com um relatório. Sim, a terra mana, leite e mel. Sim, é exatamente como Deus disse. Mas há gigantes. As cidades são fortificadas. O inimigo é muito forte. 10 dos 12 espias deixaram o medo controlá-los. Eles espalharam dúvida entre o povo, convencendo-os de que avançar seria arriscado demais. E por causa disso, toda uma geração perdeu a promessa de Deus. Não porque Deus não fosse fiel, mas porque o medo foi mais alto do que a fé. Apenas Josué e Calebe permaneceram firmes. Eles viram os mesmos gigantes, os mesmos obstáculos, mas declararam: se Deus está conosco, certamente tomaremos essa terra. Percebe o que aconteceu? O medo fez o povo focar no problema, em vez da promessa. O medo fez com que eles esquecessem tudo o que Deus já havia feito. E o mesmo acontece conosco. Deus tem sido fiel antes. Ele já te sustentou em batalhas, te proveu quando você não tinha nada, abriu portas nas quais você nem sequer bateu. Mas quando surge um novo desafio, o medo tenta apagar tudo isso. Ele tenta te convencer de que desta vez Deus não virá ao seu socorro. Mas deixe-me te lembrar de algo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele já fez antes, Ele fará de novo. Agora pergunte a si mesmo: o que o medo está te impedindo de alcançar? Qual promessa Deus te deu que você tem medo de tomar posse? O medo quer te manter vagando pelo deserto, mas a fé te leva para a terra prometida. E hoje Deus está dizendo: não tenha medo, pois eu estou com você. Confie em mim e eu te levarei ao lugar para o qual te chamei. O medo prospera na incerteza. Ele sussurra: e se as coisas não derem certo? E se Deus não agir? Mas escute bem, as promessas de Deus não são palavras vazias. A sua palavra é inabalável, seu caráter é imutável e sua fidelidade é eterna. A Bíblia diz em Salmos 56, 3, 4: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Você entendeu?
A chave para vencer o medo é a confiança. Não uma confiança nas circunstâncias, não uma confiança na sua própria força, mas uma confiança no Deus vivo e todo-poderoso, que segura o universo em suas mãos. Pense nisso por um momento. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro dos mortos. Esse mesmo Deus é o seu Deus, e suas promessas para você são tão reais hoje quanto eram naquela época. Mas a questão é, você acredita nele? O medo sempre tentará afogar a sua fé. O inimigo sempre tentará fazer com que seus problemas pareçam maiores do que o seu Deus. Mas escute, o seu Deus é maior do que qualquer problema. Deixe-me te lembrar de Isaías 43:2, onde Deus faz uma promessa, que deve expulsar todo o medo do seu coração. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Percebe o que Deus está dizendo? Ele nunca disse que você não passaria por águas profundas. Ele nunca disse que você não enfrentaria o fogo. Mas ele prometeu algo poderoso. Você não vai se afogar. Você não será queimado. Isso significa que quando a vida te atingir com ondas de incerteza, Deus ainda estará te sustentando. Quando o fogo das provações parecer insuportável, Deus ainda estará te protegendo. Quando o medo te disser, este é o fim, Deus te dirá, não, este é apenas o começo. Agora, deixe-me compartilhar uma história com você. Na Bíblia, havia um homem que tinha todas as razões para ter medo. Seu nome era Jairo. Sua filha estava morrendo. Seu mundo estava desmoronando. E então veio a pior notícia. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre? Você consegue imaginar o medo que tomou conta do seu coração? O desespero, a dor, a sensação de que tudo estava perdido? Mas sabe o que Jesus disse a ele? Não tenha medo, apenas creia. E porque Jairo escolheu a fé em vez do medo, ele presenciou um milagre. Ele viu Jesus entrar naquele quarto, pegar sua filha pela mão e trazê-la de volta à vida. Jesus chamou Bartimeu para perto e, com um único toque, restaurou sua visão. Agora, preciso que você entenda isso. Bartimeu estava na mesma situação há anos, mas um encontro com Jesus mudou tudo. Talvez você se sinta como Bartimeu hoje, preso no mesmo lugar, esperando, se perguntando se Deus realmente te ouve. Mas escute, Jesus está passando e Ele está parando por você. Este não é o momento de ficar em silêncio, é o momento de clamar com fé. Porque quando você se aproxima de Jesus, quando se recusa a deixar o medo te calar, quando você ultrapassa a dúvida e dá um passo em fé, milagres acontecem. Talvez sua luta não seja a cegueira, talvez seja um casamento quebrado, uma crise financeira ou uma batalha silenciosa que ninguém mais vê. Mas ouça-me, Deus vê você, Ele não te esqueceu, Ele conhece o seu nome e está agindo em seu favor. O Salmo 34:17 diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O mesmo Deus que restaurou Bartimeu pode restaurar a sua situação. O mesmo Jesus que parou por um homem cego na beira da estrada está parando por você agora. Então, quero te desafiar. Não deixe o medo silenciar sua fé. Clame a Deus, busque-o, porque seu milagre, seu avanço, sua resposta de oração está mais perto do que você imagina. Sua história não acabou. Seu testemunho ainda está sendo escrito. Segure firme, porque o seu momento está chegando. Escute, este não é o momento de recuar no medo. Este não é o momento de encolher-se na dúvida. Este é o momento de permanecer firme e acreditar que Deus está agindo, mesmo quando você não vê. O medo tentará te convencer de que nada está mudando, de que suas orações não estão sendo ouvidas, de que seu milagre está atrasado ou negado. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Abacuque 2:3 declara:
pois a visão ainda está para o tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera por ela, porque certamente virá e não tardará. Isso significa que a promessa ainda está dentro do cronograma. O que Deus falou sobre sua vida, Ele cumprirá. Seu tempo é perfeito, seu plano é imbatível, sua fidelidade nunca falha. Lembra-se de José? Ele tinha uma promessa de Deus, mas tudo parecia ir na direção oposta. Foi traído, jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Parecia que o sonho que Deus deu a ele nunca se realizaria. Mas o que José não sabia era que cada contratempo estava preparando o caminho para uma promoção divina. No tempo certo, em um único dia, ele saiu da prisão para o palácio. Deus estava orquestrando tudo nos bastidores e, quando chegou o momento, nada pôde impedir. O mesmo Deus que fez isso por José é o Deus que está agindo na sua vida agora. Talvez você se sinta esquecido, mas Deus não se esqueceu de você. Talvez você sinta que está atrasado, mas o tempo de Deus é perfeito. Talvez pareça que nada está mudando, mas o que você não vê é que Deus está alinhando cada detalhe para o seu avanço. Suas orações estão funcionando. Sua fé está fazendo a diferença. E se você se recusar a desistir, se você não ceder ao medo, você verá a bondade de Deus na sua vida. O Salmo 27:13 declara: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso significa que você não precisa esperar pelo céu para ver o poder de Deus. A bondade dele está vindo sobre a sua vida agora. Então, eu te desafio hoje. Eleve sua expectativa. Fale palavras de vida sobre sua situação. Ande em fé, sabendo que você serve a um Deus que nunca falha. Seu avanço está chegando. Sua estação está mudando. Seu testemunho está a caminho. O medo que tentou te paralisar está quebrando agora. A dúvida que sussurrou, não vai acontecer, está sendo silenciada pela voz de Deus. As correntes que te prenderam estão caindo. Este não é o momento de desistir. Este é o momento de se levantar. Declare agora: eu não temerei, eu confiarei no Senhor. Meu avanço está chegando, porque o Deus que começou a boa obra em você será fiel para completá-la. E quando ele se move, nada e ninguém pode impedir. Agora, em nome poderoso de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: o medo não tem poder sobre você. Toda corrente de ansiedade, dúvida e incerteza está quebrando agora. As mentiras do inimigo estão sendo silenciadas e a verdade da palavra de Deus está se levantando no seu espírito. Você não é um prisioneiro do medo, você é um filho do Deus vivo. A sua vitória está mais perto do que você imagina.